E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui, né, uma grande infidelidade religiosa, mostrando que o ser humano não pode, né, fundar a própria denominação, né, não pode criar uma outra religião. Deus, né, desde o início, desde o Antigo Testamento, convidou o povo, chamou o povo para lhe honrar, né, lhe prestar um culto em um único templo, né, em um único santuário. Então fica aí até no final do vídeo. Vou mostrar para vocês uma passagem, né, com muita clareza de que fundar a própria denominação é uma grande, né, infidelidade religiosa, é uma grande, né, rebelião contra Deus. Veja o que fez esse rei, né? Veja o que fez esse rei, né, Jeroboão. Aqui eu estou em 1 Reis, capítulo 12. Eu vou ler aqui, ó, do 25, né, ao final. Mas no 13 continua, né, a condenação do que esse rei fez, ó, condenação do altar de Betel. Veja, aqui diz assim, ó, Jeroboão, né, fortificou Siquém, na montanha de Efraim, e lá se estabeleceu. Depois saiu dali e fortificou Fanuel. Jeroboão refletiu consigo mesmo: como estão as coisas, o reinado pode voltar à casa de Davi, se esse povo continuar a subir a casa do Senhor em Jerusalém. Nesse versículo 27, a gente vê que ele estava consciente, veja, ele estava consciente de que a casa do Senhor era, né, em Jerusalém, né? Então, se esse povo continuar a subir a casa do Senhor, ele fala, não, em Jerusalém. Então ele está consciente, ele sabe onde é a casa do Senhor. Mesmo assim, vai construir altares, né, para desviar o povo da casa de Deus. Aí continua, né, para subir a Jerusalém, né? Aí ele fala, né, subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para Roboão, rei de Judá. Agora veja, né, 28. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os teus deuses. Olha aí a grande, né, idolatria. Não é a questão, né, das imagens em si, né? Abri aqui um parênteses, né? Não é questão das imagens, porque Deus também mandou fazer 2 querubins de ouro, que era, né, o lugar onde estava ali em cima da Arca da Aliança, no lugar da presença de Deus. Mas quando Deus mandou fazer os querubins de ouro, Deus não disse que eram deuses, né? Como nós católicos também nunca denominou, nunca considerou, né, as imagens católicas como deuses, né? Quer dizer que os protestantes nos acusam falsamente, mas a gente nunca chamou um crucifixo, a imagem de Maria, a imagem de Cristo, a imagem dos santos, de deuses. Veja a grande idolatria do rei, né? E ele diz, né, basta de subir a Jerusalém, eis aqui, Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Aí ele vai instalar, né, instalou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros, né? Eles iam em procissão adorar esses bezerros, esses deuses. Aí alguém diz, não, mas é os católicos. Não é os católicos, né? Se você for honesto, você vai ver claramente que não é. Não é a questão, né, dos católicos. Porque a imagem de Cristo, a imagem de Nossa Senhora, a imagem dos santos, não são deuses, não são imagem de ídolos, né? A grande questão aqui é a infidelidade religiosa de construir, né, o próprio santuário, o próprio templo, né? Isso foi, né, a ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Agora veja, né, e continua. Jeroboão constituiu também santuários nos lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, sem serem levitas. E instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, a semelhança da qual era celebrada em Judá. Você vê também a armadilha do rei, né, que foi fazer uma festa semelhante, né, a que era celebrada em Judá. Hoje a gente vê, né, pessoas, né, denominações protestantes de menos de 50 anos de fundação, né, construírem um grande templo, né, dizer que é o templo de Salomão, para
para impedir que os povos vão à verdadeira casa de Deus. Veja, você vê a grande idolatria do protestantismo, né? Quer dizer que esse texto desmascara, né, claramente, né, o protestantismo, que não pode fundar, né, o seu templo, não pode fundar, né, o seu, né, altar. E eles são tão audaciosos, né, que você vê, celebraram uma festa, né, semelhante à que era celebrada em Judá. Você vê, né, protestantes por aí celebrando até Domingo de Ramos, né, dentro de suas denominações, fazendo, né, tudo para imitar a fé católica, né, nas suas vestimentas, né. Coloca ali suas vestimentas para enganar as pessoas simples, né? Coloca os nomes, né? O templo de Salomão, o templo não sei de quê. E você vê que Deus vai condenar isso, né? Claramente. E subiu ao altar, né? Continua, né? E subiu ao altar, fez a mesma... voltando aqui. Fez a mesma coisa em Betel. Ofereceu sacrifícios aos bezerros que mandara fazer. E estabeleceu em Betel sacerdotes dos lugares altos que tinham fundado, ou seja, fundou, né, por conta própria. Ele subiu ao altar que tinha constituído em Betel, no 15º dia do 8º mês, data marcada para ele arbitrariamente. Olha só, arbitrariamente. O que disse, né, o bispo Macedo, quando questionaram, mas por quê? Por que o nome bispo? Aí diz ele que disse assim, né, o nome bispo é para confundir, né, os católicos. Quer dizer que está escrito isso nos documentos, né, que o bispo, né, Macedo, falou que esse nome bispo era para confundir, né, os católicos. Olha aqui, ó, data marcada por ele arbitrariamente. Ou seja, os protestantes também usam esse nome, né, de bispo arbitrariamente. Celebrou assim a festa para os israelitas e subiu ao altar para queimar incenso. Ou seja, né, confira aí na sua Sagrada Escritura essa leitura com mais calma, né? 1 Reis 12. Eu li aqui a partir do 25, né? Até o final do capítulo. E se você for ver aqui no 13, vai continuar a condenação. Né? A condenação do altar de Betel. Deus vai condenar, né, esse altar. Né? Aqui, ó. Ele vai condenar esse altar. E vai desmascarar esses que fundaram, né, o seu próprio, né, altar. Esses que fundaram a sua própria denominação. Então, meu irmão, aqui não tem nada não, você está sendo maldoso, mostrar essas passagens, não, eu estou sendo fiel, né? Mostrar a verdade é ser fiel, né? Mostrar a verdade é ser fiel. Você vê que Deus condena essa atitude, né, do rei, né, Jeroboão de fundar a sua própria denominação, impedindo o povo, né, como ele diz aqui, ó, se esse povo continuar a subir a casa do Senhor em Jerusalém, quer dizer que ele sabia que a casa do Senhor era em Jerusalém. Mesmo assim, arbitrariamente, né, como você vê aqui, arbitrariamente, ele constituiu altares para si mesmo, né, e constituiu sacerdotes tirados do povo, né, sem serem da origem que Deus pediu, né, sem serem levitas, não, sem serem levitas. Então quer dizer que isso sim é uma infidelidade religiosa, né, é uma infidelidade religiosa que Deus, né, reprova, que a Sagrada Escritura reprova. Alguém fundar, né, o seu próprio templo, né, o seu próprio, né, santuário. E ainda, né, nesse texto, vale a pena a gente lembrar aqui que na casa de Deus, né, na casa de Deus em Jerusalém, tinha também, né, objetos sagrados. Tinha a Arca da Aliança e tinha, né, 2 querubins que Deus mandou fazer. E aqueles 2 querubins, né, ali na Arca da Aliança, era o lugar, né, da presença de Deus, era o trono de Deus. Deus, né, lá em Êxodo 25, no versículo 22, vai dizer que ele está no meio daqueles 2 querubins. Então imagine você, no contexto da época, Israel, né, verdadeiro, a religião verdadeira, tinha um objeto sagrado, a Arca da Aliança, tinha, né, 2 querubins em cima dessa Arca da Aliança, mas a gente precisa observar uma coisa, né, que os irmãos protestantes insistem em não querer observar, é que a imagem que Deus mandou fazer nos querubins não eram deuses, não eram ídolos, né? Nunca foi no sentido de adoração, né? Se prostrar diante daquela Arca da Aliança, diante com aquelas 2 imagens em cima, nunca foi, né, adoração. E você vê que Josué, né, no capítulo 7 do livro de Josué, no versículo 6, você vê que Josué e toda Israel
se prostraram, né, diante da Arca da Aliança o dia todo. Quer dizer que Josué e todo Israel, né, se prostraram diante da Arca da Aliança. Um objeto, né, um objeto de ouro com dois, né, anjos querubins, né, em cima, duas imagens. Quem visse a imagem de fora, né, se você a gente conseguir, né, analisar o contexto da época, visse, né, alguém de longe, visse, né, os israelitas, né, de joelho, diante daquela caixa de ouro, com aquelas duas imagens em cima, e eu dizer, nossa, eles estão em adoração àquele objeto. Porque ele não via Deus, Deus é invisível, né? Ele não via Deus Pai, né? Então as pessoas, olhando para aquele grupo de pessoas, de joelho diante daquele objeto de ouro, com aqueles dois querubins em cima, com aquelas duas imagens em cima, o que é que iam dizer hoje? O que é que os protestantes iam dizer hoje? Estão adorando aquelas imagens, estão adorando o ouro e a prata. Veja só, por isso que eu digo que a Bíblia é católica, né? Ali é uma imagem católica. Leia lá em Josué 7, versículo 6. Eles se ajoelharam diante daquela Arca da Aliança e fizeram ali, né, a sua lamentação, né? Isso não é... Isso para o protestante seria o quê? Adorar o objeto de ouro? Adorar aquelas imagens? Mas não, quando Deus mandou fazer aquelas imagens, Deus não diz, eis aqui os teus deuses. Não tem essa de deuses. As imagens que Deus mandou fazer não são deuses, né? Você vê claramente quando a imagem é errada, as imagens que Deus proibiu, quando o rei Jeroboão fez a imagem do bezerro de ouro, disse, eis aqui, ó Israel, né, os teus deuses. Olha aí a questão, quer dizer que deixou Deus de lado, né, todo-poderoso, deixou Deus de lado, e disse, olha aqui, esse bezerro aqui, é seus deuses que te tirou do Egito. Se a gente tentar imaginar o contexto da época, né, na casa de Deus, tinha um objeto de ouro, tinha essas duas imagens. Se você for ler 2 Samuel, capítulo 6, né, a gente vai ver o rei Davi, com todo o Israel também, conduzindo aquela Arca da Aliança, num festejo, né, muito grande, com danças, com instrumentos musicais, com sacrifício, né? A Bíblia fala que cada 6 passos que os sacerdotes davam com a Arca da Aliança, eram sacrificados animais. Davi sacrificava os animais. E Davi fazia aquele cortejo, né? De longe, a gente já consegue imaginar, né? Quando eu vejo as festas católicas, quando eu vejo os católicos carregando ali os seus objetos sagrados, as suas imagens sagradas, eu lembro dessa passagem do rei Davi. 2 Samuel, capítulo 6. E Davi vai dizer, olha, é diante do Senhor que eu danço. A esposa do rei Davi, Micol, né, vai censurar Davi, vai dizer assim, né, que bela figura fez hoje o rei de Israel, desnudando-se aos olhos das escravas dos seus servidores, como o faria um bufão qualquer. Mas Davi respondeu, é diante do Senhor que eu danço. Olha aí, é diante do Senhor que eu danço. Veja, aquilo era o quê? Não lembra uma festa católica? O rei Davi ia com todo Israel conduzindo a Arca da Aliança naquele cortejo, né? Uma grande festa, fazendo sacrifício. E eles tinham consciência de que aquilo era para o Senhor. Era diante do Senhor, Davi vai dizer, é diante do Senhor que eu danço. Repito mais uma vez, quem visse aquela cena de fora, imagina você hoje no contexto. Você vê aquela cena de fora ali, dos israelitas conduzindo aquele objeto de ouro, fazendo ali uma tremenda festa, fazendo sacrifícios, cantando e dançando em volta daquele objeto de ouro, carregando aquele objeto de ouro com aquelas duas imagens acima. E isso não é adoração. Por quê? Porque está num contexto diferente. Aquelas duas imagens ali nunca tiveram, né? Nunca foram deuses. Nunca foram deuses. Enfim, né? O rei, para impedir que o povo fosse na casa de Deus, fez o quê? 2 bezerros de ouro. Aí mudou a questão. Fez 2 bezerros de ouro e deu ao povo, dizendo, Israel, olha aqui, né? Os teus deuses que te tirou do Egito. Quer dizer que chega a ser um absurdo não perceber a diferença. Imagine, na casa de Deus tinha um objeto sagrado também, tinha as 2 imagens também. O rei manda fazer 2 imagens, desvia o povo da casa de Deus.
O povo vai em procissão adorar esses bezerros de ouro. Veja, a questão aqui não é a imagem, a questão aqui não é a procissão, porque a gente sabe que na casa de Deus também tinha imagem, né? Tinha imagem, mas não era deuses, não era ídolos. E o povo ia lá também, né? Você vai ver que o rei Jeroboão vai dizer assim, se o povo continuar indo a Jerusalém, ou seja, o povo ia a Jerusalém para oferecer sacrifício, para servir ao Deus de Israel, né? Quer dizer que houve aí uma imitação, né? Digamos assim, uma imitação. Vou fazer também aqui meus santuários, vou colocar aqui também a imagem e vou dizer que a imagem aqui é Deus. Veja a diferença, a imagem lá dos querubins, né, da Arca da Aliança, não era Deus, era ali o trono de Deus, era ali o lugar da presença de Deus. Assim também quando Deus mandou fazer, Moisés fazia, né, a serpente de bronze, não disse que era Deus, mas disse que era para o povo olhar. Imagina você a cena, o povo chegando ferido, né, mordido ali pela serpente, chegava ali se arrastando aos pés daquela serpente de bronze. Imagina você, um objeto desse, hoje em dia, um objeto, uma serpente de bronze, se Deus dissesse, olha, quem olhar será curado, quem contemplar. Você acha que as pessoas iam ou não chegar lá se arrastando, né? Olhava aquela serpente de bronze com o maior gosto do mundo para ser curado. Quem vê essa cena de longe ia dizer, nossa, eles estão adorando aquela imagem. O protestante vê essa imagem, né, e diz, eles estão adorando aquela imagem. Mas veja só o contexto, né? Aquela serpente de bronze não foi feito para ocupar o lugar de Deus, mas sim como um sinal que Deus deixou para as pessoas olharem e serem curadas. Deus permite essas imagens para ajudar o povo a rezar, né? As imagens católicas é para ajudar o povo a rezar. Então, andar com as imagens, né? Carregar aquelas imagens nas festas, o povo de Deus sempre fez, né? O povo sempre olhou para as imagens, sempre. Por quê? Se fosse uma proibição absoluta que Deus detestasse e não quisesse de jeito nenhum, Deus não teria mandado fazer, né? Deus não teria mandado fazer. Então essa proibição, ela é bem clara quando você faz por conta própria, né, uma imagem e diz que aquilo ali é Deus. Então, os irmãos protestantes precisam, né, ser honestos com relação a essa questão das imagens, né? E entender de uma vez por toda, quando vê um cortejo católico carregando uma imagem de um santo, é de um santo, não é de um Deus, não é ídolo. A proibição é de fazer ídolo, né? E a Igreja Católica nunca ensinou isso no seu catecismo, em nenhuma catequese, em nenhum momento da história da Igreja, a Igreja considerou as imagens santas, né, como deuses, desviando aí a sua finalidade, né? Quer dizer que Deus permite o uso das imagens que ele mandou fazer, né? E a Igreja Católica entendeu muito bem qual é a proibição de Deus. O que o rei, né, Jeroboão fez, isso sim foi uma tremenda idolatria. Porque para construir o próprio santuário, nas Sagradas Escrituras, aí sim existe uma proibição, né, absoluta. Para construir o próprio santuário, existe, né, nas Sagradas Escrituras uma proibição absoluta. Ninguém pode construir. Você vê claramente nesse texto que isso causou o pecado do povo, causou a queda do povo, porque o povo ia se desviando da casa de Deus e foi para esse santuário. Foi desviado. Você vê que o rei conscientemente diz, olha, basta, né, de subir a Jerusalém, né, a casa de Deus. Ele tem a consciência que lá é a casa de Deus. Então ele desvia o povo. Como a gente vê hoje várias as denominações fazerem isso. Ah, não, mas aqui também tem Deus. Aqui também fala de Deus. Entende? E desvia o povo da verdadeira casa de Deus, né? A gente vê o tal do templo Salomão, né? Desviando as pessoas, mudando as suas vestes, né? Colocando nomes para enganar católicos, né? Enganar os cristãos. Quer dizer que tudo isso sim é uma tremenda idolatria. Construir o próprio santuário. Eu não encontrei em nenhum versículo sagrado, de Gênesis a Apocalipse, nenhuma exceção, nenhuma aprovação para dizer, não, aqui Deus permitiu o homem construir a sua própria denominação. Olha, aqui Deus permitiu tal homem construir o seu altar e ser aprovado por Deus. Não existe. Muito diferente da questão das imagens, porque Deus permitiu, né, as imagens, porque elas nos ajudam a rezar. É o lugar, você vê que os querubins era o lugar
da presença de Deus. A serpente de bronze, né, era o lugar onde você ia contemplar ali a serpente de bronze, você ia olhar a serpente de bronze e você ia ficar curado. Não, porque Deus mandou, né, porque Deus mandou fazer as imagens, né, sagradas. Então essas imagens Deus mandou fazer, e aquelas dos bezerros de ouro e aqueles dos santuários falsos, Deus proibiu radicalmente. É isso que o irmão protestante precisa entender. A proibição radical de construir a sua própria denominação, para desviar o povo da casa de Deus. Então isso aí era esse esclarecimento que eu quis fazer nessa segunda parte do vídeo, né? Depois de ter mostrado para vocês nas Sagradas Escrituras que o rei Jeroboão construiu 2 santuários conscientemente de que não era a casa de Deus, para impedir que o povo fosse para a casa de Deus. Constituiu arbitrariamente, né, uma festa, constituiu santuários nos lugares altos, constituiu, né, sacerdotes por conta própria, como eu vi falar no vídeo, né? O cara bate no peito e diz que é bispo, que é apóstolo e que é apóstolo. Mas a Bíblia proíbe isso radicalmente. Então ficou bem esclarecido com relação, né, à questão das imagens. Não o texto, né? A condenação desse texto. Uma pessoa honesta vai perceber claramente que não se trata das imagens, mas sim de imagens de ídolos, de deuses, porque na casa de Deus também tinha imagem. Não se trata de ir em procissão, porque também o povo de Deus fazia, né, procissões com a Arca da Aliança, conduzia, né, a Arca da Aliança em cortejos festivos, como os nossos católicos fazem. Então é isso aí, a gente vê textos, né, que lembram claramente a fé católica nas Sagradas Escrituras. Agora a gente não vê uma aprovação de Deus para alguém fundar o seu próprio templo, né, a sua própria denominação. Beleza, meus irmãos? Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com outras pessoas. Deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.